Pessoal, então continuando aqui, essa aula é mais curta. Vamos lá. Estrutura das substâncias e propriedades físicas. Ela está dividida em duas partes na apostila de vocês. A primeira delas a gente vai falar sobre a propriedade chamada ponto de ebulição. Como que as interações intermoleculares alteram o ponto de ebulição de uma substância. Então olha aqui. Primeira coisa que eu tenho que pensar, que uma substância quando ela está no estado líquido, ela precisa se transformar em uma substância gasosa. Para ela se transformar em uma substância gasosa, eu preciso fornecer energia para ela. Por quê? Vamos pensar. Quando essa substância aqui ela está no estado líquido, existe uma força de interação acontecendo entre as moléculas dela. Lembrando, molécula apolar, força de interação do tipo dipolo permanente. E existe uma atração entre elas, por causa dos polos positivos e negativos que existe dentro da molécula. Ok, para essa molécula subir e se transformar em um gás, eu vou fornecer energia justamente para quê? Para romper essa interação. E aí, consequentemente, essas moléculas conseguem se transformar em um gás. Bom, se eu preciso romper, já dá até pra gente pensar, se eu preciso romper essa interação para que a substância se transforme em um gás, quanto maior for essa força de atração, maior vai ter que ser o ponto de ebulição, porque mais difícil vai ser de romper essa interação, certo? Resumindo, o ponto de ebulição altera com duas coisas diferentes: o tamanho da molécula e o tipo de interação que está acontecendo, certo? Quando elas estiverem o mesmo tipo de interação, quando eu estiver fazendo um comparativo entre moléculas do mesmo tipo de interação, eu tenho que pensar o seguinte, que quanto maior for a massa, maior vai ser o ponto de ebulição, certo? Quanto maior for a massa da molécula, mais difícil vai ser de romper essa interação. Por quê? Porque eu tenho maior massa, consequentemente maior prótons, maior elétrons, maior nuvem eletrônica. Então, o que acontece aí? Os dipolos se tornam mais intensos. A atração se torna maior. Agora, quando eu tiver interações diferentes, o que eu preciso lembrar? Que quanto mais forte for a minha interação, maior vai ser o meu ponto de ebulição. Então, eu tenho o dipolo induzido, que é aquele dipolo forçado entre moléculas apolares, menor que o dipolo permanente, que são aquelas moléculas que já possuem o polo, e ainda menor que a ligação de hidrogênio. Lembrando que as moléculas de ligação de hidrogênio são moléculas polares, porém formadas entre hidrogênio ligado ao FON, flúor, oxigênio e nitrogênio. Então eu já fiz até o esquema aqui, ó. Dipolo induzido é menor que o dipolo permanente, que é menor que a ligação de hidrogênio. Crescente ordem de ponto de ebulição. Beleza? Então eu tenho que analisar primeiro se elas pertencem à mesma interação. E se elas pertencerem, então eu vou analisar o tamanho da molécula. Beleza? Olha no meu exemplo aqui. Então eu tenho água, ácido fluorídrico, ácido clorídrico, bromídrico e iodídrico. Se vocês olharem, então aqui nós temos o grupo dos halogênios, exceto a água, com exceção da água. Beleza? Bom, vamos analisar. Primeira coisa que eu preciso analisar. Vamos analisar todos os halogênios, certo? Então vamos analisar daqui para baixo. O que eu percebo? Que nas temperaturas, aqui ela decresce e aqui ela cresce. Bom, se até aqui ela decresceu, significa que daqui para baixo alguma coisa é diferente. Qual é a primeira coisa que eu vou olhar? Quando eu analisar HF e HCl, ambas pertencem a um dipolo permanente. Por quê? Molécula polar e molécula polar. Porém, aqui eu tenho FON, eu tenho hidrogênio ligado a flúor, interação do tipo ligação de hidrogênio. E aqui eu tenho um dipolo permanente, ou seja, uma molécula polar
porém não possui o FOL. Consequentemente, então essa daqui tem que ser menor que essa daqui, conforme a gente percebe. O simples fato daqui fazer uma ligação de hidrogênio, ou seja, tipos de interação diferentes, pontos de ebulição diferentes. Ligação de hidrogênio, o ponto de ebulição é muito maior, tá? Beleza, então aqui eu já sei que elas são diferentes. Se elas são diferentes, a ligação de hidrogênio tem que ser maior, ok? Por isso que a temperatura de ebulição dela é maior. Agora, vamos analisar daqui para baixo. HCl, HBr, HI não fazem ligação de hidrogênio, mas todas elas são de polo permanente. Ou seja, mesma interação. Se elas possuem a mesma interação, então eu vou olhar o tamanho da molécula. Se a gente pegar a tabela periódica, a gente vai ver que o halogênio, o cloro é menor que o brônio, que é menor que o iodo. Consequentemente, aqui nós temos uma crescente de massas. Então, daqui para baixo, a massa aumenta. Se ela aumenta, significa que a molécula é maior, tá? Quanto maior a massa, maior o ponto de ebulição. Como a massa está crescendo de cima para baixo, consequentemente, a temperatura de ebulição também está crescendo de cima para baixo. Mais 35 é menor que 85, mas a gente está falando de números negativos. Prestar atenção nisso. Agora, vamos olhar esses dois caras aqui. Os dois fazem ligação de hidrogênio. Hidrogênio ligado a oxigênio e hidrogênio ligado a flúor. Esse é menor que esse. Vamos analisar de novo. Vamos analisar o que está acontecendo aqui. Se a gente pegar o HF e o flúor, o HF e a água, a gente tem crescente aqui, ó. Aumenta do ponto de ebulição. Mas por que isso acontece? É simples. A massa do oxigênio é maior que a massa do flúor. Consequentemente, a massa do composto água é maior que o composto HF. Então aqui eu tenho massa aumentando. Consequentemente, o ponto de ebulição também vai aumentar. Então eu tenho que analisar. Faz parte da mesma interação? Não. A interação, eu sigo essa ordem de interações. Faz parte da mesma interação? Então eu olho a massa, olho o tamanho da molécula. E aí eu consigo identificar qual deles vai ter maior ponto de ebulição. Ou seja, eu vou prever qual deles tem maior ponto de ebulição. Beleza? Então, nesse caso aqui, como eu disse para vocês, é uma aula bem curtinha, bem simples. Fechou?